Tá bom? Agora nós vamos a ela, né? Que sempre nos encanta com o seu comentário, diretamente do Rio Grande do Sul, Jussara Galto. Bom dia, Jussara. Bom dia, Dilson. Bom dia, Gabriel. Bom dia a todos que nos assistem em qualquer lugar do mundo, em qualquer horário. E vai um abraço bem grande, bem apertado para a nossa amiga Cecília, que nos assiste lá no Japão e participa conosco, interage e preocupadíssima com a situação que está acontecendo, de tudo que está acontecendo aqui no Brasil agora, preocupada conosco também. Enfim, é muito agradável, muito gratificante estar conversando com vocês, e muitas vezes a gente fala de coisas não tão agradáveis quanto a gente gostaria que fosse. Mas o que importa, não esqueça, nunca esqueça, é que nós temos que estar unidos, coerentes e lutando pelo nosso país, lutando pelo nosso direito, lutando pelo resgate da nossa brasilidade, da nossa liberdade, liberdade de imprensa, liberdade de expressão, liberdade de manifestação. Tudo que a gente até está fazendo isso, mas todo mundo morrendo de medo de ser preso. Essa é a verdade. Eu mesma fico recebendo quase que todos os dias ligações das amigas, amigos, Jussara, maneira, te controla um pouco, porque nós não temos liberdade, nós vivemos numa ditadura. E eu digo, se eu não tentar romper essa ditadura, da maneira que eu posso, da maneira que eu consigo fazer, eu não sou digna de estar vivendo. Não com um pensamento, com a mente que eu tenho, com a ideia que eu faço, de que as pessoas que podem lutar, devem lutar, e como podem lutar. Então, medo eu não tenho. O único medo que eu tenho realmente é muito grande e toma conta da minha vida e altera o meu físico e a minha mente, é o medo do comunismo. Então, o medo do comunismo é tão grande que a coragem também aumenta, se multiplica, se agiganta. Porque eu prefiro, como hoje eu estou com alguns ditados espanhóis na cabeça, prefiro morrer em pé do que viver de joelhos. Mas vale morir em pé do que viver em rodillas. É isso que eu prefiro. Prefiro morrer em pé do que viver de joelhos. E é para isso que eu convido vocês. E espero, conto sempre, que a minha coragem e a minha determinação também contamine vocês. Porque se vocês não forem para essa posição de rodillas, quer dizer, de joelhos, seus filhos e seus netos irão. Então é por eles que nós temos que lutar. Nossa vida, de quem tem mais de 50, já está vendo pelo retrovisor. Tem mais retrovisor, como diz o nosso mito, tem mais retrovisor do que para-brisa. Então, eu usei um ditado espanhol, vou usar outro, porque se propicia para que se faça. El diablo sabe de las cosas, no porque es diablo, pero porque es viejo. Então, o diabo sabe das coisas, não porque é diabo, mas porque ele é velho. E sendo velho, já viveu muito, já aprendeu, já tem a sabedoria adquirida da vida, da luta, do dia a dia. Então, hoje eu estou gravando à noite. Hoje eu fiz ao meio-dia, ao vivo, o programa. E também no dia de ontem, eu falei de uma suspeita que estava nascendo imediatamente. Veio a notícia e já nasceu a suspeita. Sobre aquelas barbáries que se fazem com as crianças. E que nenhum de nós concorda, ninguém quer saber daquilo. A gente abomina essas atitudes, esse desrespeito com as nossas crianças. Dói muito,
Não é porque eu já fui mãe, sou mãe, avó, e vocês, a maioria também, não é só por conta disso. É porque somos seres humanos, é porque somos cristãos, é porque não gostamos de ver o sofrimento. E por não gostarmos de ver o sofrimento dos outros, é que a gente às vezes se agiganta, às vezes a gente tem coragem que nunca pensou um dia ter. Mas quando surgiu essa matéria sobre essa denúncia, que aliás há anos é feita no Brasil, lá atrás, alguns anos atrás, esse tema se tornou assim meio que, era bem atual naquela época, meio que assim o assunto da moda, que era combater a pedofilia, que era combater as pessoas envolvidas com essas coisas assim tão perversas. E havia um senhor chamado João de Deus, que durante alguns anos ele recebeu, não sei por quê, por merecimento ou por karma, o dom da cura. E ele curou muita gente. Ele durante dezenas de anos curou pessoas. E depois ele conheceu outro que vocês também conhecem, e que está todo dia na televisão, e que hoje ainda falou em moral, falou em justiça, hoje, agora à noite. E esse estava lá envolvido com o outro, e o outro se desvirtuou completamente. Agora, como é? Qual é que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Não sei. Eu só sei que um cara que era de Deus, que era até o nome, né? Fazia curas fantásticas. Eu conheço muita gente que foi curada por ele. E como é que esse cara, de repente, né, um pacato cidadão, era assim, um matuto. De repente ele se argola aí, se associa, se junta com um grande canalha, e que depois foi crescendo, um outro foi para baixo e ele foi para cima, foi crescendo cada vez mais e hoje é um dos tais nesse país. Então, lá atrás, quando surgiu esse assunto, deram um jeito de passar pano, de esquecerem que isso tinha acontecido um dia. Pois bem, há uns anos atrás, não muitos, a senadora Damares, desde que assumiu, ela batalhou pela liberdade, pela justiça, em favor dessas crianças pobres, miseráveis, que vivem principalmente na região norte, não que não exista em todo o país, existe, mas principalmente, isso aí assim, ó, é tão comum, eu vou arroz, lá isso é possível fazerem isso e fazem há décadas, talvez há séculos, e a maioria envolvendo as nossas crianças com predadores de fora do país, que vêm aqui para passear, que vêm aqui para fazer turismo sexual, que vêm aqui até porque são empresários de outras áreas e tomam conhecimento disso e acabam se tornando grandes abusadores também. Então eu vou citar um nome que é bem conhecido de todos, que é a senadora Damares, e que ela se envolveu nisso aí com muito empenho, com muito amor, e foi rechaçada, foi ridicularizada, foi afastada dessa pauta. Aí o tempo passou, e agora mais recentemente, uma moça que agora ela é youtuber, mas já foi artista da Globo Lixo, uma boa atriz, muito bonita, é a Fontenelle. E, pelo menos essas coisas que eu estou dizendo, são que eu acho ela uma pessoa muito bonita, sempre a considerei uma boa atriz, e ela também fez a mesma denúncia, aliás, contra exatamente a mesma pessoa, que agora esse tal de Felca, nome esquisitíssimo, dizem que é extremamente conhecido, que ele tem mais de 10 milhões de seguidores, mas eu nunca ouvi falar nele. As pessoas que eu conheço, que até são do meio, também não o conheciam, mas ele não deve ser mentira que ele tem tantos seguidores. Por quê? Eu não sei. Não tem nem boa figura, ele não tem. Aí ele surgiu com esse assunto. Um dia, bem no dia bem no olho do furacão, do que estava acontecendo na Câmara de Deputados do nosso país, onde aquele corrupto de sangue,
Ele tem na veia, tem no DNA dele a corrupção. E ele, apesar de ter prometido, quando o nome dele foi sugerido, ele prometeu, teria compromisso com algumas pautas extremamente importantes, por exemplo, como a pauta da anistia. Só que não, quando ele tomou o pé da situação, se transformou em presidente da Câmara Federal, o que aconteceu? Aconteceu o mesmo que aconteceu com aquele que o antecedeu. Que vocês estão bem lembrados que era outro canalha, outro sem vergonha, e que só fazia as vontades do sistema. Eu já nem vou falar no cachaceiro, no cabeça de ovo, nada disso. É o sistema. O sistema é brutal. É antropofágico. E eles que têm o dever de lutar contra isso, porque são eleitos pelo povo, para defender esse povo, para tomar as dores desse povo, ele também, é o Lira, né, que eu estou falando, que antecedeu ele. Como o canalha, vocês viram como é que ele está bem de Congresso, né? Com o ladrão corrupto e sem vergonha, que presidiu o Senado, junto com o Lira. E agora nós temos na presidência do Senado um canalha corrupto, que não vale o que come, que antecedeu o Pacheco. Também uma sequência. E os deputados, eles foram eleitos pelo povo para serem deputados. E aí os deputados elevam ainda a um patamar mais elevado que a presidência da Câmara e a presidência do Senado. Isso evidentemente, com compromissos. Porque lá não se dá, ponto sem nó, lá no Congresso. Só que o ponto, a agulha e o nó é tudo dourado. É dinheiro, é ouro, é poder. Poder que o dinheiro traz, que o cargo traz. Então, eles são chamados em todos os lugares, onde quer que eles falem, onde quer que eles apareçam, são chamados de excelências. São muitíssimo bem tratados, por serem muitíssimo considerados, o que eu acho uma grande hipocrisia, porque se eu fosse deputada federal em exercício, eu evitaria de todas as formas falar com eles diretamente, para não ter que chamá-los de excelência. Porque eles são excelência do lixo. Eles são excelência de tudo que não presta. Eles são tudo aquilo que a gente deve evitar, ensinar para nossas crianças. Não passe perto daquela criatura, porque ele é o demônio em pessoa. A criança não sabe o que é demônio, mas isso é bicho-papão, é ogro, é outra coisa. Então, quando eu vi que esse Felca saiu do nada, fazendo essa denúncia com outro, tão considerado quanto ele, porque um outro youtuber, que também tem milhões de seguidores, e que fazia o papel que aquele do cabelo azul, aquele não é da foca, que imitava uma foca, imitador de foca, não me lembro mais o nome dele, porque faço questão de esquecer essa bagaça toda. Mas veio o nome dele, né? Felipe Neto. Tá quietinho, ficou muito rico, às custas das maldades que ele fez com as crianças brasileiras há 10 anos atrás, um pouco menos de 10 anos, um pouco mais de 10 anos, mas vinha manipulando sem dó nem piedade as nossas crianças, fazendo gatos e sapatos. Porém, né, ele só fazia, ele não fazia contraponto, ele fazia eco com o que já havia na política, na sociedade política, em referência a esse assunto. Por exemplo, todo mundo, não foram só os brasileiros, todo mundo viu, em nome da arte, eles deixarem um homem pelado, deitado no chão, e as crianças passando a mão nele. Isso, em qualquer nação civilizada, em qualquer povo que tenha o mínimo respeito por si, pelas suas crianças, pelo seu futuro,
Isso é crime, como também é no Brasil. Só que a esquerda é calhorda. A gente tem que estar sempre falando. Vocês nunca viram isso num governo de direita. Vocês veem isso com governos de esquerda. É o bem da cultura. Não podemos, de maneira alguma, não podemos não gostar. E aí houve exposições em museus, peças de teatro, tudo isso usando as crianças com figuras humanas, adultas, não de papelão, mas de carne e osso, interagindo nus com as crianças. Isso era visto na televisão, isso era visto no teatro, cinema. O cinema vai quem quer, né? Agora a televisão vem na nossa casa. Esse é o problema. É só desligar. E quantas vezes os pais não estão em casa e tem um Felipe Neto manipulando as suas crianças e ensinando até a usar droga? E você não está em casa. Não pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo, porque tem que estar trabalhando. E não fica ninguém... Quando eu tinha meus filhos pequenos, costumávamos dizer, e olha só, que as nossas babás mais perfeitas eram a televisão. Porque as crianças ficavam ali olhando, comendo alguma coisa, e ficavam fascinados horas e horas, não incomodavam, não quebravam nada. Quer dizer, isso tudo assim fez parte da cultura negativa de uma geração, porque nós pais achávamos que realmente aquilo ali não traria grande prejuízo. Até que começaram a se alertar, as pessoas que entendem do assunto, se alertar e nos alertar, e aí já tinha 1 ou 2 gerações, né, tinham passado por essa barbárie toda, que hoje a gente sabe por que nós temos pessoas de menos de 50 anos do jeito que são. Não tem respeito, não tem moral, não tem dignidade, nem querem ter. Isso existem exceções. Existem. Até em famílias que batalharam para que os filhos fossem bem tortinhos, até ali tem exceções. Mas eu quero falar na regra geral. A criança tem que viver a sua infância. A criança tem que ser criança. E eu sempre critiquei, e falo para as mãezinhas na rua, mesmo que eu não conheça, e mesmo que elas fiquem com raiva de mim, eu digo, não faz isso. Não facilita o trabalho dos bandidos. Não sexualiza o teu bebê, a tua criança. 3, 4, 5 anos, como eu disse outro dia, em vez de dar uma boneca, de dar um trenzinho, dar qualquer brinquedo, o que se dá? Um estojo de maquiagem, uma menininha de 2, 3, 4. E quando não dão, elas usam a maquiagem da mãe. Os pais não podem permitir isso. Não é ser casmurro, não é ser pão duro, não é ser ignorante, não. É se ter juízo, é ter moral, ter dignidade e preservar os seus filhos dos predadores. Então vocês vejam que eu sou muito a favor dessa luta. Muito, muito, muito. Uma das raras lutas que eu não me empenhei na minha vida, porque sempre tive envolvidíssima em outras causas. Mas eu só quero que a crítica que eu faço do oportunismo que estão usando para esse tema, fazer uma cortina de fumaça para que o canalha, presidente da Câmara, tenha um outro foco, e como ele mesmo disse ontem ou anteontem, que essa história de, como é que se diz, de anistia, isso não é um assunto importante. Por exemplo, o assunto das crianças é importante, porque ele é um canalha, porque se não fosse, ele saberia que os dois são igualmente importantes. Porque não tem porquê, num país, ter mais de 1000 pessoas sacrificadas, respondendo processos indignos, insanos, não naturais, não correspondentes com as nossas diretrizes, com as nossas leis, com a nossa Constituição. E se isso não é importante, eu não sei o que pode ser importante para esse canalha. Agora ele pegou o assunto e vai tocar, e graças a Deus. E nós temos até que dar força para esse sem vergonha.
porque aí ele está cumprindo com o seu papel de deputado. Só que para apagar, para fazer uma cortina de fumaça para a questão da prisão do Bolsonaro, para a questão da votação da anistia, do voto escrito, isso aí ele vai empurrar para baixo do tapete. Porque agora ele tem uma causa, ele pode ter várias causas. São 500 e tantos deputados, são mais de 80 senadores. Então, dá para ter muitas pautas. Porque tem alguns desses senadores que, além de estarem lá recebendo o seu salário, que é merreca, perto do que eles recebem na corrupção, é só querer que eles fiquem quietinhos, pá, já tapam de dinheiro. E hoje nós sabemos que esse dinheiro, em grande parte no passado não remoto, no passado de 2, 3, 4, 5 anos, 6 atrás, esse dinheiro veio da esquerda americana para manter a esquerda brasileira bem nutrida, bem alimentada, bem corrompida, e não fazendo nada que fosse de interesse da nação e do povo, porque o interesse deles é degradar o povo, é destruir a nação, é acabar com os nossos valores, perseguir aqueles que acreditam em Deus, como são perseguidos em todos os países comunistas, todos. Perseguir os que defendem a família, perseguir os que defendem a vida, são contra o aborto, perseguir as pessoas que são honestas, que têm amor à pátria, que amam a sua bandeira, e que querem progredir, que querem trabalhar, e que querem vencer na vida, e querem ganhar cada vez melhores salários, honestamente. Porque isso não é errado. Errado é ganhar o que eles ganham desonestamente, fazendo o que eles fazem, que é destruir mais uma nação nesse mundo de Deus. Alguns já estão se livrando, outros estão começando onde nós já estivemos há alguns anos atrás. Agora mesmo, um candidato de direita, que já teve a mãe morta pelos comunistas, quando ele ainda era pequeno, agora, ele com possibilidade de ser presidente, o Uribe, presidente de seu país, também levou um tiro na cabeça. Ficou, acho que uns 2 meses mal, agonizando, e morreu ontem. Morreu essa semana. Então, vocês vejam que tem uns que estão lá atrás. Nós já estamos, assim, quase chegando onde Cuba chegou, onde a Venezuela chegou, Coreia do Norte chegou, a Rússia chegou, a China chegou. Nós já estamos ali, ó. Nós já estamos vivendo o comunismo na maior parte do que acontece conosco, maior parte do tempo, do que acontece conosco, das coisas e daquilo que se faz ou se deixa de fazer. Já estamos nessa. Então, para encerrar, eu quero que vocês se mantenham alertas, que vocês não caiam nessas mentiras, nessas inverdades. Por exemplo, agora o Brasil está mal, está sancionado, porque o Trump não gosta do Brasil, ou não gosta do cachaceiro, ou gosta demais do Bolsonaro e da família dele. Tem nada a ver. Pelo amor de Deus, se orientem. Vamos se informar um pouco mais sobre política, sobre geopolítica. Vamos ver o contexto global. Onde é que nós estamos inseridos? Hoje, o que o Trump está fazendo é pagar o que ele nos deve, o país dele nos deve, nos resgatar do comunismo, porque o país dele nos empurrou de várias maneiras, corrompendo as universidades, corrompendo a imprensa, comprando todos os leitores, acabando com a nossa cultura, acabando com a nossa educação, acabando com o nosso exército, acabando, enfim, com as nossas forças armadas. É uma desconstrução, assim, ó, paulatina, que se acelerou nos últimos 10 anos. Teve uma interrupção no governo Bolsonaro, mas quem é bolsonarista e quem for honesto e sincero, há de se lembrar que foi um governo maravilhoso, apesar de tudo que fizeram contra ele. Rebentaram com ele, rebentaram conosco junto. Cada sofrimento dele era um sofrimento da gente, porque ele estava lutando a nossa luta. Estava fazendo o que qualquer presidente deveria fazer, ao invés de viajar e gastar milhões numa viagem. Milhões.
ao invés de mudar os móveis do palácio, por exemplo, e dizendo que o ex-presidente tinha roubado tudo. Sendo que é mentira, estava tudo lá. Todas as mentiras que eles inventaram contra o Bolsonaro e contra a Michelle, todas foram desmentidas, provadas que eram mentiras escarradas. E mesmo assim, ó, continuaram. Continuaram por quê? Porque eles têm a força agora. Eles têm o poder. Eles estão mandando em nós. Então vocês não esqueçam que quem mandou o Trump comer jabuticaba, quem permitiu que dois navios saíssem carregados de urânio daqui para enriquecer um país que só tem um foco, um desejo, que é acabar com o Estado de Israel. Os Estados Unidos sabem disso. A Rússia, o presidente da Rússia, um dia que foi perguntar por que você não acaba com Israel, tem poder, tem força para fazer isso. E ele disse, não, nós temos mais de 10 milhões de russos, judeus russos, que vivem lá em Israel hoje. E mais os familiares que ficaram na Rússia. Então, e aí o presidente do Brasil, e muitos brasileiros de cabeça vazia, cabeça oca, gente imbecil, não é imbecil, imbecilizada pela falta de cultura e educação do nosso país, pela proliferação da militância política esquerdista. Então essas pessoas botam um lenço xadrez, e os gays fazem isso, e saem gritando por Hamas, gritando pelo Hamas, sendo que eles matam os gays das formas mais cruéis, homens e mulheres. Vocês não sabem o que vocês estão fazendo. Vocês querem acabar com o Brasil, esculhambar com o Brasil. É isso que vocês querem. Mas vocês vivem nesse país. Vocês não podem fazer buracos no barco que vocês estão navegando em alto mar. Porque vocês, seus idiotas, afundarão juntos com o barco. E nós estamos afundando todos juntos, porque tem alguns que não respeitam de maneira alguma o fato de nós vivermos com liberdade, num país democrático, com uma eleição direta, mas não do jeito eleição que o Barroso diz, eleição não se ganha, não se vence, eleição se toma. E depois, quando vão lá reclamar, mas que ganhou, perdeu o Mané, não a mola. Agora o Mané é ele, agora ele está sofrendo. Só o comecinho. Está sofrendo porque os filhos dele não podem mais viver nos Estados Unidos. Isso aí, ó, 99% dos brasileiros também não pode. Não pode porque não tem dinheiro, não pode porque não tem como viajar. Entenderam? Não sabe nem para que lado fica fazendo, nem tem vontade de ir para lá. Então, isso aí é o de menos nessa punição. Mas ela está acontecendo e vai multiplicar. E nós, através dos Estados Unidos, fazendo a sua redenção, começando a trabalhar por aquilo que eles começaram a destruir num passado bem próximo, nos pagando na mesma moeda, nos levantando do jeito que nos derrubaram. Então, eu continuo na trincheira, convido vocês a se alertarem, abrirem os olhos e terem uma causa. E a causa é o Brasil, a causa somos nós, é o nosso futuro. Como é que vocês vão olhar daqui a alguns anos no futuro dos seus filhos, dos seus netos, dos seus bisnetos? E eles disserem, o que tu fez, pai, vô, bisavô? E permitiu, lá no teu tempo, que a gente acabasse no comunismo, e estivéssemos agora todos na miséria, e todos sem educação, e todos sem segurança, todos sem direito à fala. O que tu estava fazendo? E vocês vão ter que baixar a cabeça envergonhados, porque vocês não fizeram nada. E é por isso que eu brigo todos os dias, para acordar. Desperta, cidadão. Desperta, cidadã. E eu peço tudo isso com muito amor, porque eu amo vocês. Eu amo a Deus, amo o nosso país e amo todos os nossos conterrâneos, todos os brasileiros. Eu amo gente. E quem estiver no Brasil, que seja feliz, que esteja feliz dentro de um Brasil livre, democrático e cristão. Até amanhã, meus amores.